Vamos lá, pessoal, FUVEST 2024. No plano cartesiano OXY, o gráfico que melhor representa a função f de x, essa porra dessa função aqui, é dado por... Então vamos lá, pessoal, como é que a gente trabalha com função que tem módulo? A gente separa nos casos que o módulo, que a coisa que está dentro do módulo dá positivo e a coisa que dá dentro do módulo dá negativo. Então vamos ver e vamos trabalhar com essa função aqui dentro do módulo, como que ela é. Pô, ela é uma função de segundo grau, né? Com a concavidade positiva. Então, a gente tem três possibilidades aqui dentro dessa função de segundo grau. Ou o delta é positivo e ela tem uma parte negativa, ou o delta é zero, ou o delta é menor que zero. Nesses dois últimos casos, ela tem uma... Ela não tem parte negativa, né? Dado que ela é uma função em que o x ao quadrado... Olha o carrão passando aqui na rua. E que o x ao quadrado ele é multiplicado num termo positivo, certo? É 1. Ou seja, é uma parábola feliz. Então vamos calcular o delta, né? É uma parábola feliz, né? Ela está sorrindo. Então vamos calcular o delta para ver qual dos três casos que é. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C igual a 49. Beleza, então o delta é positivo, ou seja, ela cruza o eixo Y. Ou seja, ela fica negativa em um determinado ponto. Então a gente precisa separar o gráfico nessa forma aí, em momentos que essa coisa que está dentro do módulo é positiva e em momentos que essa coisa que está dentro do módulo é negativa. Então, vamos lá. O módulo a gente calculou é 49. Então, vamos fazer o Bhaskarazinho, já começamos. Menos B, mais ou menos 49. Raiz de 49 é 7 sobre 2, certo? Então, as duas raízes são 1 e menos 6, certo? Fechou. Então, vamos separar. Aqui. Então vamos desenhar o gráfico assim da função para ficar mais fácil para a gente analisar. Então aqui ela vai cruzar o eixo x no menos 6 e no 1. Menos 6 e 1 vai fazer a carinha feliz aqui. Então para esse intervalo aqui ela é positiva, nessa parte aqui ela é negativa e aqui ela volta a ser positiva, certo? Isso é o gráfico aqui dessa coisa aqui, que está dentro do módulo, certo? Mas também tem essa outra paradinha aqui que está fora do módulo. Então vamos separar f de x nos casos positivos e negativos. Então, para a coisa que está dentro do módulo ser positiva, ou seja, vamos separar em x. Ó, aqui a gente vai denotar por x igual a 1, aqui por x igual a menos 6. Para intervalos de x entre menos 6 e 1, essa parte aqui vai ter que ser feita menos 1, certo? Porque o módulo do número negativo vai ser menos esse número negativo, certo? Então, vamos fazer isso, ó. Então, f de x vai ser menos x ao quadrado, menos 5 mais 6, menos 5 mais 6. Então, escrevendo aqui, mais 12, certo? E na parte que é positiva, a gente só copia, né? Porque o termo é positivo, então o módulo não faz nada. Ele só vai continuar sendo positivo. Então, a gente pode notar, ou se a gente escrever aqui, que vai ocorrer um cancelamentozinho aqui. Certo? E aqui vai sobrar só o x quadrado. Assim como aqui, né? Aqui vai acontecer a mesma coisa. Então percebe assim, que essa função tem dois comportamentos diferentes. Um no intervalo em que ela está entre o menos 6 e 1, e o outro no intervalo que ela está ou maior que 1 ou menor que menos 6, certo? Bom, se a gente for desenhar essa função, porque nas alternativas ele dá vários gráficos. Se você olhar os gráficos, dá para fazer já uma eliminação, porque você percebe que já é uma função meio zoada aqui. Então ele não vai ser nenhuma coisa trivial, nenhuma parábola comum que ele está dando aqui, certo? Se a gente for desenhar, então, a gente vai notar que o gráfico vai ser gráfico de x quadrado, esse gráfico aqui e esse gráfico aqui, para valores menores que menos 6 e maiores que 1, certo? Então a gente sabe que o gráfico de x quadrado é uma coisa mais ou menos assim, certo? Supondo que aqui é menos 6 e aqui é 1, então o gráfico vai realmente começar aqui, certo? E essa função aqui é uma função em que o termo inicial dela, o termo elevado ao quadrado aqui está multiplicado por um número negativo, vai ter a carinha triste, né? Vai ser como se fosse um sorrisinho assim. E vai fazer assim, em um determinado ponto aqui.
Claro, o ideal seria nessa função aqui você calcular o vértice dela, você verificar mais ou menos onde está o vértice dela. A gente inclusive pode fazer isso, né? Ó, por exemplo, o vértice dessa função, o x do vértice, vai estar em menos b sobre 2a, então vai estar em menos 5, certo? Aqui eu desenhei mais ou menos com base no que ele está mostrando as alternativas aqui, mas, por exemplo, você poderia calcular o x do vértice e o y do vértice e descobrir. Mas aqui nessa imagem aqui que eu já desenhei desse gráfico, a gente já meio que vê que ele está igualzinho da alternativa B, certo? Então essa é a resposta, alternativa B. Muito boa questão.